Vamos falar com um dos economistas mais conhecidos aqui em Maringá. Vem pra cá, João. O João Adolfo Stadler, Colombo. Aí, tudo bem, João? Muito obrigado por você ter vindo para falar com a gente. Você viu a reportagem aí? O comerciante falou assim, a expectativa é que baixe o preço, para ele também repassar essa baixa pro consumidor. Será que baixa ou não baixa? Olha, a gente tem que entender os fatores. João Toninho, colega nosso, ele explicou que o primeiro ponto é o preço da matéria-prima. Sim. No caso, o café no mercado internacional aumentou muito. É cotado lá na Bolsa de Chicago. A gente acompanha o estrangeiro. Mas o café que nós tomamos aqui, ou vem do Paraná ou vem de Minas Gerais, velho. Não tem como tratar o preço de uma forma interna se trata-se de uma commodity internacional. Porque se o preço fica aquém aqui no nosso país, acaba que o produtor manda para fora, exporta. Sim. O preço interno tá R$50 o quilo da carne. Mas a Argentina tá pagando para mim o equivalente a R$100 já convertido o câmbio. O cara vai preferir vender para quem? Para o brasileiro ou para o argentino? Então isso que acontece. E, enfim, tendo entendido essa questão das matérias-primas, tem o fator cambial. Se a gente pegar há um ano atrás, eu gosto sempre de trazer as anotações, os números. O dólar estava a incríveis R$4,91, não chegava a estar R$5. Isso há um ano atrás? Um ano atrás. Aí quando chegou em dezembro, eu tenho a data, bateu o pico, dia 16/12, 6,30. Agora no final do ano? No final do ano. Então todo mundo se assustou, subiu 28%. E 28% é muito superior à taxa de inflação oficial, que é o IPCA, que deu 4,83% fechamento do ano passado. Foi um rasgo, subiu que Pois é. disparado. Agora, se a gente pegar, dentro desse mês já houve uma queda. Parte do Banco Central saiu colocando dólar no mercado, fazendo leilão, vendendo as reservas internacionais que nós temos. E essa semana chegou a quanto? Porque todo mundo na cabeça do povo tá acima de R$6. É 6,30, não sei o quê. Então, até o povo fala assim, eu vou pro Paraguai agora, aí não dá pra ir pro Paraguai. A gente fica com essa informação gravada do 6,30, mas ele retrocedeu um pouco para 5,90. Ainda assim é R$1 a mais do que era há um ano atrás. Então isso aí interfere. O que a gente tem como expectativa? Se a coisa se normalizasse, de repente poderia voltar a 5,70, até 5,40, a gente não sabe, vai muito da condução do governo e esse que tem gasto mais do que se deve, feito muita dívida e a poupança nacional, que é a soma de todo mundo que tem recursos aplicados, não é suficiente para bancar esse endividamento do governo. Aí a gente precisa aumentar demais a taxa de juros para conseguir trazer dólares do exterior que financie essa dívida pública. Então é um enrosco que a gente se encontra. Infelizmente, a gente viu que a Selic, que a taxa de juros vem se elevando, tem previsto mais 2 elevações na sequência nas próximas reuniões e vai acontecer um travamento na economia. A atividade econômica que fechou com um PIB crescimento de 3,5%, a projeção, é razoável e o desemprego estava muito baixo. Agora, você vem na contramão, colocando um aumento na taxa de juros que prejudica a economia, e em contrapartida um governo que vem elevando demais impostos, retomando outros e inclusive querendo reonerar a folha de pagamento em alguns segmentos. Então pode acontecer também um problema com a questão do emprego. Eu acredito assim que a gente está num momento, infelizmente, não tão favorável. É quase que fosse um ponto de inflexão, né? A gente vai deixar de repente ter essa sensação de que a coisa estava evoluindo de uma forma positiva e de repente começa a travar um pouco. Tenta explicar pra mim, que eu já tentei de tudo quanto é maneira saber, mas eu acho que você vai conseguir me explicar. Por exemplo, o dólar tá alto, o governo tem que baixar o preço do dólar. Aí ele vai lá e vende pra tentar baixar. Como é que funciona essa venda aí? Eles vendem o quê? É se endividando o país? Como é que funciona isso? Na questão do dólar, funciona de duas maneiras. Uma, ele pode fazer leilão através de swap cambial. É um compromisso futuro de pagar um determinado valor maior, então ele consegue tomar os dólares de terceiros e deixar disponível no mercado à vista. Isso aí, como resultado final, baixa o dólar. Mas se isso não for suficiente, o governo ele mantém cerca de 350 bilhões de dólares no estrangeiro, em títulos da dívida pública, acho que a maior parte é do governo americano. Eventualmente passando por situações de muita volatilidade, que é o que a gente viu, uma moeda
se apreciar tão fortemente como foi o dólar aqui no Brasil, inclusive o Brasil foi o que mais se depreciou. Diferente da Argentina, nossos vizinhos, que foi o que mais valorizou, né? Nós tá com ciúme da Argentina agora. Nós estamos com inveja deles, É o Argentina... Porque eles estavam quebrados e agora é nós que tá piorando a coisa. É a política pública que o presidente dele está implementando, de corte de gastos, conseguiu 12 meses consecutivos de superávit e a gente vem na contramão, gastando muito mais que deve, mesmo aumentando em 10% o crescimento real da arrecadação, já desconsiderando a inflação. Por que, Salsicha? Você deve lembrar, a gente pode pontuar. Colocou imposto agora sobre compra da China, lá da Shein, que o pessoal gostava de comprar na internet barato, agora já tem que pagar taxa. Todo mundo bravo com o governo com isso. Voltou os impostos sobre os combustíveis, inclusive 1º de fevereiro vai aumentar ainda mais o ICMS. Então, não vai aumentar combustível agora, não? Vai aumentar? Vai aumentar porque está defasado bastante, tanto o diesel como a gasolina, na questão da importação. Então, se você não equipara, acaba faltando o produto no mercado. Mas eles falam que eles estão segurando, ué. Eles estão aguentando. Estão aguentando enquanto dá para não prejudicar ainda mais a situação da inflação. Porque na hora que soltar isso aí, o frete vai impactar em todos os produtos, não é verdade? Então, se aumentar o diesel, a 90 e tantos % do transporte é feito via rodoviária no Brasil. Então, a gente sabe que isso vai contaminar de uma forma geral, como já aconteceu lá no passado. A gente se lembra como foi em greve de caminhoneiro e tal. Sim. Então, eles vão tentando contornar enquanto pode. Mas através de como? Dívida. É a mesma coisa um pai de família que chegasse e falasse assim, pessoal, eu preciso fazer um corte drástico, eu tenho que tirar as crianças do colégio particular, a filha não vai mais fazer o balé, não vai ter mais a praia no carnaval. Esse é aquele pai que está tentando colocar a casa em ordem para não se empipinar ainda mais. Mas tem aquele outro, supostamente gente boa, que é um caso de um governo populista, que ele fala assim, não, vamos fazendo e vamos gastando. Vamos pra praia, vamos festar. E no final das contas, a dívida está tão elevada que ela bateu o recorde. É 7 eu fiz a anotação aqui, 7,2 trilhões de reais, equivale a 77% do PIB, que é a produção nacional de um ano inteiro. Então veja como que está exagerada. E sabe qual é o problema? O PIB pode até crescer, é um crescimento real porque é acima da inflação. É um crescimento que impacta nas famílias, nas pessoas, porque a renda per capita elevou, uma vez que o PIB cresce acima do crescimento populacional. Você faz a conta de dividir, você vai ver que a renda veio se elevando. Mas o que acontece? A dívida cresce muito mais que proporcional ao crescimento do PIB e os juros mais que proporcional ao crescimento da dívida, porque a taxa Selic vem aumentando. De 10 para 11, para 12, daqui a pouco vai para 15. E hoje, a dívida já está dando quase que R$1 trilhão de juros. Então, quantas Bolsa Família, saúde, educação, segurança poderia ser gasto esse dinheiro e a gente está se endividando. Então é aquele pai de família que, em vez de colocar a casa em ordem e se conscientizar de que, conversar, ter uma orientação com a família, com a mulher, com os filhos, infelizmente vão ter que passar por esse momento para daí lá na frente viver uma outra situação com uma melhor qualidade de vida. Não, ele vai lá e toma dinheiro no banco 1, aí ele pegou a 2%, daí ele foi para o banco 2, daí viram que ele estava endividado, pega a 3%. Daqui a pouco ele já está tão apertado que ele começa a pegar dinheiro com a agiota pagando 5%. Isso fica insustentável, uma hora ele se estrangula e não tem mais por onde correr. E sem falar do cartão, que vai passando o cartão, depois você paga a taxa mínima e vai virando uma bola de neve, depois a hora que explode lá, aí o cartão... Vocês podem ter certeza que conforme aumenta a taxa Selic, se há algum tempo atrás eu conseguir fazer um financiamento de um apartamento a 5%, 6%, e dando 20% de entrada, como é que está a situação hoje do cidadão que quer sair do aluguel e financiar um apartamento? Ele tem que dar 50% de entrada, então já dificulta um monte. Quem que vai ter esse dinheiro? O governo não está precisando até de recursos de fora porque não existe poupança nacional? Quem que tem dinheiro aplicado lá parado para dar 50% de entrada? E outra, uma taxa de juros agora em 11%, a Caixa Econômica tem situações ali que está ficando mais cara até que em relação aos bancos privados, né? Então, infelizmente, pode parecer uma conversa de economista que não faz sentido assim na coisa prática do dia a dia, mas impacta. Hoje você vai financiar um carro, se fosse a 2% taxa mensal, você vai pegar 3%. A parcela fica muito maior. Se a parcela ficaria 900 e caberia no teu orçamento, agora já vai ficar 1.150. Esses 250 a mais faz falta na hora de ir no mercado, inclusive mesmo que se tivesse ele chegar lá e ver que agora subiu, olha só os preços que eu anotei aqui de curiosidade, Salsicha, o arroz em um ano, 7,7%. O arroz disparou, né? Pagava
R$10, 9 e pouco no arroz, agora ele tá pagando 30. Pois é. E depois, frutas, 8,2. Não, da fruta nós só vai no mercado e comprar fruta quando tem lá a terça verde, a quarta verde e agora estão criando também a sexta verde. Meu Deus. Agora, olha a carne. Nossa Senhora. Cadê a picanha, gente? Aumentou 20,84%. Aí, a proteína, que é tão importante aí para a questão nutricional, infelizmente foi uma das que mais encareceu nos grupos. E o café, aí esse aqui é um dos campeões, 39,6%, que é o que passou na reportagem. A carne, pra você ter uma ideia, tem muitos restaurantes que eles, pra não subir o preço, eles tiraram a carne vermelha, que tá cara, e põeram a carne de porco. E a carne de frango é mais ou menos ainda, porque a carne de frango também tá cara. Aí eles não sobem o preço, aí a pessoa fala, tô comendo uma comidinha boa aqui, tô pagando barato. Mas o problema tá ali na mistura, que o comerciante também... Ó, pra você ver como é que é. O povo tem que rebolar e o comerciante também tem que rebolar pra não perder o cliente. Sabe o que é o pior, Salsicha? Vamos combinar, pensar em duas pessoas. O que ganha 2 mil e o que ganha 20 mil. Aumentar o grupo da alimentação 8%, o impacto naquele que ganha menos é muito mais significativo do que ganha mais. Sim. Porque, poxa, comer, todo mundo tem que comer igual. É o mesmo arroz. Hoje eu comi um prato feito. Arroz, feijão, bife e salada. Então, o ser humano é assim, pode ser o mais rico, Elon Musk, ele vai também estar comendo isso aí. Só que, veja, dentro do orçamento, se você eleva demais, o grupo que mais aumentou, porque temos outros aqui, ó, habitação, supostamente ali pelo IBGE, é 3% que inflacionou no ano. Vestuário, 2%. Transporte, 3%. Realmente, não está contendo ali o preço da gasolina, você não está pagando mais caro na camisa, não tá, até o aluguel não subiu tanto assim. Mas a alimentação foi o que mais extrapolou. E é justamente aquilo que você consome no seu dia a dia. Porque roupa, você pode até, homem principalmente, passa 3, 6 meses sem comprar nada. Agora, alimentação, você tem que tomar o café da manhã, com o cafezinho, você tem que fazer seu almoço e tem que fazer a tua janta, senão você não sobrevive. Então, infelizmente, é o que mais está pegando e as pessoas, com certeza, vão ficar incomodadas se isso perdurar e piorar daqui para frente. E pelo jeito a gente não tem expectativa de melhorar, não. Muito obrigado por você ter vindo. Foi um papo legal, gostei. Quando tiver alguma outra coisa, eu vou chamar você para vir aqui. Você tenta explicar para a gente entender, pelo menos para a gente ter uma noção, assim, porque a gente fica perdido. Eu falei de economia, você só pensa lá, eu ganho tanto, eu tenho que gastar até isso, porque depois vai fartar. E aí a mulher quer, hoje é sexta-feira, vamos sair, hoje é sabadão, vamos sair, mas aí, vamos sair, e aí depois não vai fartar lá no final do mês? E como diz, agora no final do mês nem tem dinheiro para gastar. Obrigado, João. Um abraço, obrigado pela sua visita e pela companhia aqui. Interessante mesmo, hein?